Página 96 do nosso material didático de História da Igreja, o livro 3. Vamos agora ao item 14 do nosso material didático, a perseguição e o cânon sagrado. Bom, o que eu vou falar nesse ponto para vocês? Esse ponto aqui é importante porque as igrejas que já vinham fazendo, tentando formar um cânon sagrado, escolhendo quais livros eram inspirados ou não, então agora, como ocorre essa atitude de Diocleciano de fazer uma perseguição especial aos livros sagrados, aos pergaminhos das Escrituras, acreditando que isso iria acabar com o cristianismo, então os pastores vão exatamente se unir para formar o cânon sagrado. Isso aqui é antes da Igreja Católica, por isso que eu coloquei esse tópico aqui para vocês. Porque no período católico eles já vão corromper a igreja, a Bíblia, já vão colocar livro que invoca os mortos, tá ok? Que são os livros que hoje estão na Bíblia católica, são livros pagãos, doutrina pagã. Cristão de verdade jamais vai fazer invocação aos mortos. Sabemos que Saul foi rejeitado por conta dessa prática, né? O comentário diz: durante a perseguição e destruição de muitos pergaminhos, os cristãos que sobreviviam escondidos fizeram reuniões para definir o cânon sagrado do Novo Testamento. Bom, eu coloquei aí um texto da obra Origem da Bíblia, tá bom? É uma obra bem interessante, você encontra lá na referência bibliográfica. Ele faz o seguinte comentário: um dos fatores decisivos que levou os primeiros cristãos a aceitar como sagrados alguns livros adotados em comunidades cristãs particulares foi a perseguição de 303 a 313 da Era Comum aos cristãos, desencadeada pelo imperador romano Diocleciano. Diocleciano expediu um edito ordenando que os cristãos entregassem seus livros sagrados às autoridades para serem queimados. Ele lançou a última perseguição extensiva a todo o império em 23 de fevereiro de 303. Os atos de hostilidades mais flagrantes contra os cristãos são bem conhecidos: detenções, prisões, confiscos de bens e propriedades, tortura e a própria morte, caso os cristãos se recusassem a entregar seus livros sagrados. E confisco de bens e propriedades, porque nesse período de paz, né, que é dita a pequena paz do terceiro século, o cristianismo se desenvolveu, foram cerca de 30 anos. E muitas autoridades do Império Romano também se converteram. A história fala de senadores que se converteram. Como eu disse para vocês, a mulher do imperador também se converteu. Diz que a mulher do imperador Diocleciano, né? Lembre-se que nesse período o pai de Constantino, chamado Constâncio, ele governava uma parte do império, porque Diocleciano também dividiu o império em 4 partes, e o pai de Constantino, chamado Constâncio, dividia uma parte, que era a região dos bárbaros, onde está hoje a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Espanha, Portugal. Aquela região pertencia a Constâncio. Diz a história que uma esposa dele, né, chamada Helena, a mãe de Constantino, ela teria se convertido ao cristianismo. Então, haviam muitas pessoas cristãs que adquiriram muitos bens. E essa foi uma oportunidade também deles confiscarem os bens, tomarem os bens dos cristãos.